A paz do Senhor, meus irmãos, que bom mais uma vez estarmos aqui para a segunda aula desse trimestre. Vamos estar juntos aprendendo a palavra de Deus. Eu quero pedir para você colaborar com o nosso canal. Deixe o seu nome completo, olhe bem, tem que ser completo para que eu possa identificar depois. Diga de onde você é e nós vamos estar sorteando no final o kit da Escola Bíblica Dominical. Revista Capa Dura do aluno, livro de apoio, a revista Ensinador Cristão. Nós vamos estar sorteando esse kit para que você possa ter assim um incentivo de participar da Escola Bíblica Dominical. E mais um brinde, eu não sei, esse presente ainda não me veio à mente e se você quiser deixar a sugestão aí, aceito também. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Senhor Jesus, Pai eterno, mais uma vez na Tua presença, Deus, estamos aqui, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Abençoa os irmãos que estão assistindo, as irmãs. Pai, abençoa os professores, os pastores, os alunos que no próximo domingo estarão em sala de aula aprendendo a Tua palavra, Senhor. Dá-nos do Teu Espírito Santo, que Ele possa nos direcionar, nos capacitar a desenvolvermos essa importante missão, Senhor, que é ensinar na Escola Bíblica Dominical. Senhor, assim eu oro, crendo e certo da sua resposta, nós pedimos em nome do Senhor Jesus e quem concorda diz amém. Maravilha! Lição de número 2, dia 14 de abril de 2024, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Próximo domingo eu vou estar lecionando para os jovens aqui na Vila C. Mas antes de irmos para a nossa lição, deixe-me dar um recadinho para você. Olha, dia 26, 27 e 28, nós vamos ter o 4º simpósio da EBD. A importância da EBD na vida cristã. Vai estar lá pastor Jonas Lenzo, pastor Giovanni Santos, irmã Edneia Santos. Esses vão estar, o pastor Giovanni e a sua esposa, ele vai estar com os adolescentes, a nossa irmã vai estar com os professores do infantil, pastor Jonas Lenzo vai estar com os professores de jovens e adultos. E abrindo, né, o evento junto com seu filho, vai estar o Eltinho da viola. Ele junto com o Joãozinho, né? Elton e o Joãozinho, os dois vão estar louvando a Deus nesse simpósio, nesse 4º simpósio da Escola Bíblica Dominical. Sexta-feira, início 19h30, ali está 20 horas, mas é 19h30. Tá? Sábado, dia 27, início 18h20. Domingo pela manhã, encerramento começando às 8h20 com aquele café da manhã que nós vamos estar juntos. Local, Assembleia de Deus Morumbi 2, Rua Canindé, 1295. Faça a sua inscrição antecipadamente para que não dê muito tumulto lá no dia, tá? Então você já chega com a inscrição pronta, já vai pegar o seu material e vai ser bênção de Deus. Junto com o simpósio, nós vamos ter o nosso primeiro simpósio Kid, de 26 a 28 também. Você vai dizer, pastor, eu queria ir, mas se eu tenho filho, tenho criança, como que eu faço? Leva lá. Já está incluso na inscrição, apenas R$30. Seu filho não paga, seus filhinhos não vão pagar, vão estar lá aprendendo o tema. Enquanto os pais participam da palestra, as crianças estão lá com o tema Crescendo na Graça e no Conhecimento. Então você vai ficar tranquilo. Vai ter lanchinho para as crianças, vão professores e professoras, né, cuidando bem dos seus filhos, ensinando a palavra de Deus para eles e eles se divertindo e você tranquilo, participando conosco. Amém? Faça sua inscrição. Vou deixar o link abaixo de novo aí para que você possa ter acesso. Qualquer coisa, nos procure. Tem no cartaz ali o telefone para informações. Vamos para a nossa aula?
texto áureo. O nosso texto áureo está em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nossa verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, para começarmos essa jornada, nós temos que o quê? Nascer de novo. É o primeiro requisito para início dessa caminhada. Palavra-chave vai ser, não pode ser outra. Se é uma escolha entre uma ou outra, então a palavra-chave é porta. Mas olhe bem, nós precisamos entender por que Jesus disse: escolhei entre a porta estreita e a porta larga. Você tem que escolher, uma escolha que você tem que fazer na sua vida depois de acertar, ou antes mesmo de aceitar a Cristo. É uma opção que você tem, ou melhor dizendo, duas opções. Ou você escolhe a estreita ou a larga. Mas por que ele trata como porta? Por que ele diz porta? Há um significado. Nós temos que pensar o seguinte: Jesus era judeu. Sim, fariseu ainda. Se você tem dúvida, me pergunte aí nos comentários e eu vou te responder, tá? Jesus era judeu, então ele estava dentro da cultura judaica. Apesar de o idioma do Novo Testamento ser o grego koiné, mas o pensamento, a mentalidade era judaica. Então nós temos que entender a cultura judaica para entender o que Jesus estava dizendo, não tirar conclusão das nossas próprias cabeças. Claro que vai caber dentro da nossa cultura. Então vamos lá? Palavra-chave, vamos para o nosso quadro? Uma aulinha rapidinho aqui. Hoje nós estamos mais num subsídio mesmo para ajudar o professor. Versículo do textuário diz o seguinte, Lucas 13:24 vai dizer: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, porta em hebraico quer dizer delete. Tá? Não é delete não, pelo amor de Deus. Delete é do computador que tem no teclado e você vai deletar algo. Não, é delete. Aí é uma palavra, como ele diz, segolada, né? Um duplo segol ali. A palavra delete no hebraico significa porta. A quarta letra do alfabeto hebraico, que é o dalet, também traz o significado de porta. O outro significado para porta é dal, que também traz o significado do quê? Uma pessoa pobre. E finalmente, delete é raiz de dilitani, que quer dizer eleva-me. Tá? Preste bem atenção. Então nós temos a palavra delete, que em hebraico significa porta. Outro significado para porta é dal, que está lá em Salmo 141, nós vamos ver, que também significa uma pessoa pobre, mas também é raiz. Finalmente a palavra delete, ela tem raiz, né? Ou melhor dizendo, de latino tem raiz em delete, que quer dizer eleva. Como essas três definições trabalham juntas? Então vamos entender. Lembre-se, nós estamos trabalhando no sentido de porta. Então, vemos em hebraico, né? Dal significa porta. No Salmo 141:3, ele vai dizer, Dal sefatai, quer dizer, lábios, né? Me perdoe a pronúncia aí. Dal sefatai, quer dizer, põe, ó Senhor, um guarda à minha boca. Guarda a dal, porta dos meus lábios, tá? Eu sei que talvez na sua Bíblia tá boca, mas no original ali sefatai, quer dizer lábios, tá? Então essas palavras del, dal e dilitani quer dizer o quê?
tem uma conexão particular com duas raízes verbais, que é dalar e dalau. Como todas elas estão relacionadas? Você deve estar me perguntando aí, pastor, o que tem a ver o delet, o dal e o dilitane? Qual que é essa conexão? Como elas estão relacionadas? Então, a princípio, se você pesquisar, dalar e dalau parece ser oposta. Por quê? A palavra em hebraico dalar significa debilitar, enfraquecer, empobrecer, diminuir. A palavra dal quer dizer pobre, magro, de menor valor, modesto, indigente, um pobre mesmo, tá? Já a palavra, por outro lado, a palavra dalar significa levantar. E a palavra delet, ela tem raiz nessas duas palavras, tá? Então preste bem atenção. Como em Salmo 32, tá? Dalar quer dizer, Senhor, fizeste subir, é elevar a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Então ele diz assim, Aromim ha Adonai ki dilitani. Então ele está dizendo que o Senhor me fez subir, tá? Esse dilantani quer dizer me fez subir. Então, eu exalto ao Senhor, né? Ou levanto, ó Senhor, ó Deus, eu te exalto, pois me levantou. Salmo número 30, verso 2. Mas vamos entender. Então, primeira abordagem para a porta. A Mishnah nos diz que no templo sagrado havia uma câmara secreta, chamada Câmara Silenciosa. O que acontecia nessa câmara? O rico entrava lá e deixava uma importância, um valor. O pobre vinha depois, entrava nessa porta, ele abria essa porta e pegava esse valor que precisava para a sua vida. Então o rico entrava e deixava, o pobre entrava e pegava. Então nem o rico sabia para quem dava, nem o pobre sabia de quem pegava. Lembra quando Jesus fala que tua mão direita dê à esquerda não saiba? É justamente isso. Então, uma vez que tenhamos entrado na Câmara de Deus, ele vai nos elevar, dilitane, ele vai nos puxar para cima, ele vai abençoar a nossa vida com saúde, com sustento, com sucesso, mas vai além disso. Nós vamos ver. A segunda abordagem é o formato do dalet, que representa um batente e um dintel. Você sabe o que é dintel? Dintel é essa parte aqui, ó, é a parte de cima. O batente é essa parte do lado, os dois batentes. Então nós temos a letra dalet aqui, ó, olha só, como significado de porta. Você está vendo? Ó, o dintel é essa parte de cima e o batente é aqui do lado aqui. Então nós temos essa segunda abordagem. A primeira é a porta da câmara silenciosa. Aqui é o formato da letra. Mas qual é a conexão entre a porta e o homem pobre? A conexão é geralmente um homem pobre precisa bater a porta. Não é só uma escolha, mas ele precisa bater a porta. Como essas três definições trabalham junto? A convergência ocorre quando cada indivíduo percebe que ele é pobre. Mateus 5,3. Bem-aventurado quem? Os pobres de espírito. Alguém que se acha e se encolhe, portanto, mendigo. Alguém pobre mesmo, tá? Destituído, espiritualmente pobre, também no sentido de pessoas humildes e devotadas, ou no mau sentido também. Tem muita gente que acha que pobreza como se diz assim, humildade é pobreza. Não, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós temos como que essas três definições trabalham junto? Quando eu reconheço que eu sou
pobre, porque nós estamos falando do espiritual. Então, pobre é propriamente curvado, profundamente destituído, carente de recursos ou riqueza terrena, ou seja, indefesa como um mendigo. Refere-se a um pobre, não um mero camponês, não é aquela pessoa humilde, não. É o oposto, né, extremo do rico, tá? Isso é pobreza. Então, o que acontece? Essa pobreza não denota necessariamente um estado de desejo financeiro. Em vez disso, significa tudo que a pessoa possui pertence a Deus. Então, não fala somente de uma vida financeira, de uma vida física, mas de uma vida espiritual. Então, Deus foi bom o suficiente para nos dar vida, sustento, dar o seu Filho. Por isso, sem Deus, nós não temos nada, muito menos salvação. Então, o reconhecimento disto é a porta para a Câmara do Eterno, o Délit. Quando nós escolhemos a porta estreita, nós nos reconhecemos pobre e vamos lá porque sabemos que alguém com recurso, alguém que possa, né, nos salvar da situação que nós nos encontramos, foi lá e deixou algo em que eu entro e pego para a minha salvação. E por isso que no Salmo 30, o rei Davi fala, ó, ele tiraste-me de litane, quer dizer, do fosso da morte, ele me elevou, ele puxou. Por quê? O de litane também tem o sentido como que tirar água do poço, como puxar água. Então, da mesma forma, ele nos eleva, ele nos tira. Se colocarmos a frase ao contrário, nós podemos dizer, Deus me eleva, de litane, dando-me o talento para ser produtivo. Isso permite louvar a ele a partir de um nível mais elevado. Por que eu digo isso? Porque, olhe bem, pode ser um funcionário de serviços gerais ou um doutor em qualquer, digamos, área. Pode ser doutor em matemática, em advocacia, enfim. Mas quando os dois entram dentro da igreja, quando eles escolhem a porta e os dois são pastor, eu não digo que chegou o pastor, doutor, falando, não, eu digo que chegou o pastor Rivanildo, vou colocar meu nome para não prejudicar ninguém. Ou eu digo que se eu for funcionário de serviços gerais, eu não vou dizer, ó, chegou o pastor que é de serviços gerais, não, vai dizer que chegou o pastor Rivanildo. Então, ele nos eleva, ele nos coloca na mesma posição de ambos, mas nós temos que reconhecer que somos pobres. Por isso que em Lucas 13:24 ele diz, esforçai. Adentrar a porta estreita é um esforço de reconhecer que eu não sou nada. Davi mata, ele diz, eu matei um urso, eu matei um leão, peguei ele pela barba. O urso fala do nosso desejo carnal, da nossa carne. Leão fala do nosso inimigo, da sociedade que nos rodeia. O gigante, quem que é o gigante? O meu gigante mora na rua Florianópolis, 75, Vila C, Foz do Iguaçu. E o nome dele é Rivanildo de Faria. Tem 1,84 m. Então, por isso que Jesus diz, esforçai-vos. É uma luta, é uma disputa por um prêmio, é lutando, é me esforçando como em uma competição atlética ou guerra. Eu discuto como se fosse um adversário, é comigo mesmo. Então, agonizai vem de agô, conflito, luta, que tem a raiz do termo inglês agonizar, quer dizer, é agonizante essa luta de reconhecer que eu sou pobre, eu preciso adentrar aquela porta na câmara silenciosa, portanto, uma luta da alma, como se estivesse envolvido com uma intensa competição atlética ou guerra. É propriamente uma luta, um conflito extenuante todo dia. Olha o que diz Timóteo 6:12. Ele diz assim, combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para o qual foste convocado,
tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Mas eu preciso reconhecer que eu sou pobre. Eu sou necessitado. Alguém deixou. E eu vou lá na câmara silenciosa. E eu confesso que eu preciso pegar o que ele deixou lá. Esse é o sentido de porta, quando Jesus fala sobre escolher a boa porta. Mas vai além disso. Vamos continuar com a nossa aula? Vai além disso. Objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia, por isso tem esforço e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Lembra que eu estava falando, já volto no assunto, vamos para o terceiro. Apontar que a entrada pelo caminho estreito é baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Lembra que eu estava falando de Davi, que ele pegou o leão e falou, peguei pela barba e o matei. Mas o gigante, ele faz diferente. O gigante, ele diz, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Já não é mais ele. Não pode ser ele. Para mim vencer este gigante aqui, que é o mais difícil, eu preciso reconhecer que eu sou pobre de espírito. E que há uma porta, e que se eu entrar por essa porta, eu encontro a solução para a minha salvação, para a minha vida. Solução não de uma vida fácil. Não, vamos ver. Tá? Temos os 3 objetivos. Vamos ao nosso primeiro objetivo. Qual que é o nosso primeiro objetivo? Explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista teológico. Hoje é uma aula bem rápida, não vamos demorar nessa aula hoje não. Primeira, a exclusividade da porta estreita como convite para uma escolha consistente. Reconhecer o que você precisa, reconhecer que você é pobre, você sabe onde está a porta, onde você pode bater e entrar. Então essa analogia da porta estreita, caminho apertado, ressalta a exclusividade da fé em Jesus Cristo como único meio de salvação. Não há outro caminho. Ele diz em João 14,6, é isso? Se eu estiver errado, é a mente que não ajuda mais. Mas ele diz, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando eu faço essa escolha, exclusividade de fé em Jesus Cristo, não há outro intercessor, não há outro caminho, não é. É um convite que cada indivíduo faça uma escolha consistente e deliberada de seguir quem? Jesus. Se comprometer com o caminho estreito. É apertado. Quando ele fala, vamos ver, Mateus capítulo 7 e 14, olha bem, presta bem atenção nesses versículos, nesses 2 versículos que nós temos aqui, onde ele fala sobre que forma que nós entramos lá. Ele vai dizer assim, 7,14, ele diz assim, porque estreita é a porta. Aqui está difícil o caminho, na minha tradução. Mas noutra tradução diz assim, estreita é a porta e apertado é o caminho. Quando é estreito, passa, dá um jeitinho, agora apertado, não. Sabe essas calças de hoje em dia que parece que foi embrulhada a vácuo? Os jovens, as moças e homens também estão usando. Então aquilo ali é apertado, não tem espaço para mais nada. Às vezes nem a perna não está cabendo ali. Isso é que Jesus está dizendo. É difícil mesmo. Não é algo bom, não facinho, não é largo, não. É estreito e difícil, apertado. É uma natureza desafiadora o caminho estreito.
em contraste com a facilidade da porta larga, né? É apertado, é desafiador, exige renúncia, esforço agonizante e perseverança, que é o tema da lição a partir da 11, 12 e 13, vai falar da perseverança, de quem escolhe, de quem reconhece essa pobreza e precisa entrar por essa parte. É um contraste, é o contrário da porta larga. É diferente. É propósito que você, não, eu vou. Então a vida cristã não é isenta de dificuldades. Não é um evangelho tabajara. Agora os seus problemas acabaram. Lembra? Lembra dessa frase? Não, não é. Não é o fim dos problemas. Eu sei que nós fazemos, como diz assim, nós convidamos. Mas olha o que, quando Deus pede para Ananias ir orar por Saulo, e ele diz, Senhor, mas o Senhor conhece Saulo. E ele diz, sim, mas eu vou lhe mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu evangelho. Não é um apologismo, não é algo assim também, uma defesa do sofrimento. Não, eu sou crente, tem que sofrer mesmo. Não é isso. É que nós, sendo salvo, ou nós aceitando, recebendo Jesus como nosso Salvador ou não, os problemas vão estar aí. Os problemas vão estar presentes nas nossas vidas, as lutas, as aflições, as angústias. Olhe bem, olha só, Salmo 90 e 12. Como que você lê o Salmo 90 e 12? Vamos ler aqui. A minha versão King James, hoje não estou com do Alderi. A King James, a minha versão, ela é 90 e 10, desculpa, tá? O Salmo 90 e 10, ele diz, de fato os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou 80 para quem tem mais saúde. Entretanto, aí você diz, a partir dos 70 é enfado e canseira, né? Mas a tradução diz assim, entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Angústia, enfados e canseira. Você tem enfados e canseira só depois dos 70? Não. Enfados e canseira, eu me lembro que eu comecei a ficar enfadado e cansado, foi com 9 anos de idade, quando eu peguei a primeira caixinha de isopor e fui vender meu gelinho. E não deu certo, e a mulher falou, não volta mais aqui que eu não quero que você venda mais o gelinho, porque eu não consegui vender nenhum. Eu desisti? Não. Até que meu pai comprou uma caixa para mim e eu colocava toda vez 50 e só voltava quando vendia tudo. Teve as dificuldades, teve como diz o Salmo, teve a labuta, teve sofrimento, teve os enfados, teve as canseiras, desde criança, desde a adolescência. Então, eu sei que a tradução diz aí a partir do 70, não é a partir de quando você começa a trabalhar. Então, a vida cristã não é isenta de dificuldade. João 16 e 33, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não somos isentos, não. Olha o que ele diz, João 16 e 33, vamos ler aqui na King James, vamos ver qual que é, King James atualizada, viu? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para de mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Sabe esse desafio, nós sempre convidamos para um evangelho que não vai ter problema. Em vez de dizer, venha para Jesus e pare de sofrer, vamos dizer, venha para Jesus, aprenda a sofrer para não parar. É uma frase do pastor, se eu não me engano, Otoniel Gomes, quando ele está pregando. Nós estamos vivendo um mundo onde não estamos aceitando nenhuma tribulação. Não. É um desafio.
é a diferença entre entrarmos por um caminho difícil. Não é fácil dizer não para nós mesmos. Não é fácil reconhecer, Filipenses 2 e 3, ele diz que nós devemos considerar os outros melhores do que nós. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Mas não é fácil. Não é fácil eu reconhecer que eu sou pobre, eu preciso, eu necessito. Pobreza é necessidade. Então é desafiador, é desafiadora essa porta estreita. Terceira, a porta estreita como expressão do amor e da graça de Deus. Romanos 14 e 6. Vamos ver, eu estou com vontade de ler hoje, eu estou com vontade de comentar tudo hoje. Vamos ver? Romanos 14 e 6 vai dizer o seguinte: aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta da carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor e se priva, e também dá graças a Deus. Então, é uma expressão da graça de Deus sobre a nossa vida. Embora o caminho estreito pareça difícil, é importante ressaltar que a porta estreita é um convite amoroso de Deus para a salvação. É difícil, mas o convite ele está dizendo, olha, eu sou a porta. Quem passar por mim vai encontrar pastagem. Ele não deseja que ninguém se perca. Ele quer que todos encontrem o caminho. Isso é uma analogia, da graça e a misericórdia, a oportunidade de redenção, reconciliação. Mas tem que escolher. Eu vou seguir. É fácil? Não. Mas o convite é amoroso. O convite é grandioso. Então, se você escolher, como nós escolhemos seguir a Cristo, vai ser fácil? Não. Mas vai ser maravilhoso. Conclusão desse primeiro objetivo, nós temos o seguinte: esses pontos ajudam a elucidar a analogia da porta estreita e o caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico, fornecendo uma compreensão mais profunda sobre o seu significado e implicações para a fé cristã. Nós vivemos um mundo hoje onde nós somos crentes blindados, não podemos ter doença, não podemos ter dificuldade financeira, não podemos ter angústia, não podemos passar por depressão, não podemos ter ansiedade. Não, a Bíblia sim, ela nos ajuda a vencer esses problemas. Mas como servos de Deus, como a escolha do caminho apertado, a porta estreita e o caminho apertado, o caminho difícil, nós estamos sujeitos a todas essas. Agora, vai chegar um dia, e nós vamos estudar isso, em que lá na cidade onde nós vamos morar, não vai ter mais enfado, canseira, tribulações, angústia, não, mas por enquanto ainda nós precisamos trilhar esse caminho difícil, essa porta estreita e o caminho apertado. Segundo objetivo da nossa lição, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Nós precisamos. Renúncia aos prazeres mundanos e às tentações. Optar pela porta estreita implica abrir mão dos prazeres efêmeros, não mores, efêmeros, inclinações egoístas, comportamentos pecaminosos, vícios, ambições, coisas que são passageiras. Um exemplo que eu tenho em mente agora, assim, é, por exemplo, o carro. O carro é passageiro. Você compra um carro hoje, você fica muito feliz. Eu lembro de um carro que eu comprei, eu sentei na área e fiquei olhando para ele, tão bonito que eu achei.
era um Escort europeu 96. Imagina, eu tinha um Monza 83, dei um pulo de 13 anos para um Escort 86, azul, lindo, mas passou-se um tempo, eu já não queria mais ele, eu queria trocar por outro. Então, escolher, optar em seguir a Jesus Cristo é abrir mão desses prazeres. Não estou dizendo para você que você não pode ter um carro zero ou trocar todo ano. Não, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que isso é uma felicidade, isso é uma alegria momentânea, não é felicidade. Não é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é se o carro é zero ou se nem carro você tem. Isso é renúncia. Eu não bebo porque a Bíblia proíbe. Eu não vou me prostituir, eu não vou trair a minha esposa porque a Bíblia proíbe. Não, é porque eu renunciei ao pecado. Então eu escolho. É uma escolha. E é difícil, não vou dizer que é fácil. Como nós falamos no ponto passado, apesar de ser amoroso, mas é difícil. Eu tenho que resistir, eu tenho que deixar as obras da carne. Gálatas 5:19. Ele vai dizer, olha, as obras da carne são manifestas. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, o que praticam não herdarão o reino de Deus. Então eu preciso renunciar a tudo isso. Eu preciso renunciar a falar mal do meu irmão. Eu preciso viver em amor. Amar o próximo como a mim mesmo. Então nós precisamos deixar esses comportamentos pecaminosos de lado. E vício não tem de só a droga, não. Nós quando falamos de vício, falamos de bebida, falamos de drogas. Não, falar mal das pessoas é um vício terrível. Em hebraico tem o Lashon Hará, que é a língua da maledicência. Quem fala mal sofre as consequências. Quem empresta o ouvido para ouvir falar mal do outro vai sofrer punição também. E quem provocou o falatório também, então sofre punição os três. Às vezes nós tratamos de, mas os drogados, os prostitutos, e nós, como nós estamos deixando esses comportamentos pecaminosos? É renunciar aos prazeres mundanos, mas também é renunciar a alguns vícios que não precisa de nenhuma substância. Celular e muitas outras coisas. Disposição para enfrentar, é escolher o caminho estreito, não isenta o cristão de enfrentar perseguições. Nós vamos ser perseguidos. Pressão social, críticas, perseguições. Nós precisamos estar preparados. Segundo Timóteo, vamos ler 3:12. Segundo Timóteo 3:12. Ele vai dizer o seguinte: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. É uma escolha. Eu escolho seguir a Cristo. E por isso eu vou ser perseguido. E quando isso acontece, olha o que os discípulos eles respondem em Atos, capítulo 5, versículo 41, eles vão se achar dignos pelo sofrimento que eles estão passando. Nós estamos com a tendência de excluirmos o sofrimento da nossa vida. Não, olha, eles dizem, o apóstolo se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. É necessário estar preparado. Não iluda, não aceita Jesus, que Ele tem um plano grande na sua vida, Ele vai mudar a sua vida, Ele tem uma obra excelente para a sua vida, seus problemas vão terminar. Não, diga a verdade, olha,
Deus quer salvar a sua alma, mas é necessário uma entrega total. Compromisso com a vida de disciplina, oração, estudo, comunhão, fortalecer na fé, crescer na comunhão de Deus, mesmo diante de todos esses desafios que nós estamos enfrentando, mesmo diante de todos esses problemas, mesmo diante de todas as perseguições, é um compromisso que nós assumimos com Jesus Cristo. Em seguir, Filipenses, vamos ver? Filipenses, capítulo 3, 12 e 14. Não que eu já tenha alcançado tudo, é um compromisso. Ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É esforço agonizante, como quem está correndo uma maratona, como quem está correndo os 100 metros, é focado em Jesus Cristo, é uma luta. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Conclusão do nosso segundo objetivo. Esses pontos destacam a importância da vida de renúncia e a disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã ao escolher seguir pela porta estreita. Vamos para o nosso terceiro objetivo: apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Primeiro, arrependimento é o passo fundamental. Vocês lembram lá quando Pedro prega, fala do acontecimento, ele fala de tudo e eles perguntam, 3:19, eles vão dizer, e eles dizem, entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o 18, tinha predito por todos os profetas, anunciando que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados vossos pecados. Esse arrependimento é o passo principal. Precisa ser sincero. Sou pobre, miserável, que nem a igreja de Laodiceia em Apocalipse. Ela não via, ela não enxergava, ela não reconhecia. Mas Deus diz, és pobre, cego, miserável e nu. Em algumas traduções diz desgraçado. Olhe bem. Então nós temos que reconhecer sinceramente, eu sou pobre, eu sou necessitado de perdão. Sentir tristeza, peso por tê-los cometido e se afastar dele. O arrependimento verdadeiro é um convite para uma transformação interior, uma mudança na mente que vai refletir no seu exterior. Segundo ponto, confessar humildemente. A confissão de pecados é um ato de humildade diante de Deus, reconhecendo imperfeição, dependência, pobre. Lembra da porta? Lembra da câmara? Eu reconheço, eu digo, Senhor, eu vou lá. Eu preciso abrir, eu preciso adentrar. Eu sinto a necessidade de perdão e restauração. Eu abro o meu coração quando eu confesso. Eu recebo o perdão divino. Eu me liberto do peso da culpa e, por fim, da condenação. Mas eu preciso buscar a confissão dos meus pecados. Eu preciso ser sincero, preciso reconhecer que eu sou um pecador. E hoje o que a sociedade, quem não, inclusive aqueles que nos perseguem, não reconhece que são pecadores. Não reconhece nem o pecado. Terceiro ponto,
novo estilo de vida em conformidade com os princípios de Deus. Mudança. Entrar pela porta estreita implica em adotar um novo estilo de vida. Eu já não pertenço a esse mundo. Então a minha constituição é Mateus 5, 6 e 7. Eu obedeço à constituição do país porque eu estou vivendo nele. Eu obedeço à constituição do país porque eu estou residindo nele, mas eu não sou daqui. Então meu comportamento é diferente dos demais. Meu comportamento é diferente, é para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu procuro buscar a viver a vontade de Deus. Eu não só aprendo, mas eu coloco em prática aquilo que eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Isso é mudança de comportamento. A conclusão do nosso terceiro objetivo, ainda não, desculpa, é uma jornada contínua, ininterrupta, de crescimento, santificação e crescimento espiritual. Onde tem que ter o quê? De novo, irmão, esforço para refletir o caráter de Cristo. Aquilo que acontece no meu interior reflete no meu exterior o caráter de Cristo. Metanoia, transformação, mudança de mente. E a conclusão do nosso terceiro objetivo, esses pontos destacam a importância do arrependimento, confissão de pecados e da adoção de um novo estilo de vida, como base para entrar pelo caminho estreito e seguir uma jornada de fé e transformação espiritual. Eu espero que esse conteúdo ajude você a levar as pessoas a optarem pela porta estreita. E nós nos lembrarmos que ainda estamos trilhando um caminho difícil. Ainda estamos trilhando um caminho apertado. Porque lá atrás nós optamos pela porta estreita e não pela porta larga. E você tem que fazer os alunos da Escola Bíblica Dominical relembrar que eles fizeram uma escolha. E que se eles entraram pela porta estreita, estão no caminho apertado, o caminho é difícil mesmo. Envolve renúncia, confissão e arrependimento. Vamos para a nossa conclusão da nossa aula? Conclusão da nossa aula, conforme a revista da Escola Bíblica Dominical. No momento que se inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu nos nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Vamos ver 2 Coríntios 5 e 17. Hoje eu estou lendo tudo. 2 Coríntios 5 e 17 vai dizer o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Concluindo o assunto aqui, isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecado e experiência do perdão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te use no domingo, que Ele te fortaleça, que Ele te dê sabedoria, professor e professora. Que Deus te dê ânimo, que o Espírito Santo toque no seu coração, aluno, para você não faltar na aula. E que Deus, através do Espírito Santo, desperte em você o desejo de participar da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos encerrar com uma oração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai eterno, aprendemos nessa lição, Senhor, que nós precisamos, Senhor, reconhecer que quando escolhemos entrar pela porta estreita e o caminho apertado,
É uma escolha, Senhor, de renúncia de uma vida passada. Eis que tudo passou e agora se fez novo, Senhor. É uma vida de arrependimento, de confissão, de reconhecer que eu sou pobre de espírito, Senhor. Todos os dias eu necessito adentrar a sua câmara, Senhor, para pegar aquilo que de mais preciso na minha vida, Senhor, que é ter a alegria da salvação, ó Deus eterno, é ter o teu Espírito Santo habitando em mim, Senhor. Por isso, todos os dias eu quero reconhecer, Senhor, a minha pobreza, a minha necessidade de Ti, Senhor, em todas as áreas da minha vida, não só no financeiro, mas no relacionamento familiar, no relacionamento com os irmãos, nos cultos, na escola bíblica dominical. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Nós dependemos, Senhor, de Ti para ter saúde, e quem não tem, Senhor, está precisando nesse momento. Nós oramos, Senhor, dê saúde a essa pessoa agora em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Vrahá, que é paz e bênção sobre você. Lehi Traot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fique na paz do Senhor.